Certo. Gente, eu e o William, a gente já está familiarizado com a turma. É, como todo mundo da Prisma já sabe, a gente sempre fala de muitas causas sociais e muitos dos temas atuais. E recentemente a gente viu o mundo discutindo sobre um assunto que já deveria estar sendo discutido há muito tempo. Na verdade, já está sendo, mas eu acho que não da maneira como deveria. E nessas últimas semanas a gente viu essa discussão vindo mais forte. E foi graças ao caso do assassinato do George lá nos Estados Unidos. E o mundo começou a falar mais sobre o racismo e sobre como os pretos são tratados ao redor do mundo, né? Porque às vezes a gente pensa que é uma coisa só aqui no Brasil e não. No mundo todo ainda existe, infelizmente, o racismo. E para começar, a gente vai falar um pouco sobre realmente o que é o racismo, porque infelizmente tem muita gente que ainda não conhece o racismo mesmo, porque pensa que é mimimi, que não é tão assim. E por mais que pareça absurdo, tem gente que não sabe realmente o que é o racismo. Então, qualquer de vocês que quiser falar, fique à vontade. Quem quiser começar. O que é o racismo para vocês que realmente sentem na pele o racismo? Ninguém fala, né? Vamos lá. Na verdade, assim, desde muito cedo eu tive que aprender meio que obrigatoriamente o que era o racismo. Sabe? Eu acho que o racismo, ele não é discutido por outras pessoas porque, como eu gosto de falar, é tudo sobre que a gente pode estudar, a gente pode pesquisar, mas só uma mulher pode falar com propriedade o que é o feminismo, o feminismo, só um homem pode, só um gay pode falar o que é a homofobia. E o racismo é igual, sabe? Eu acho que o racismo é algo que convive com a gente há muito tempo. E agora está sendo falado, mas ainda me preocupa a maneira que está sendo falado. Sabe? Eu acho que, infelizmente, tudo hoje em dia é tratado como hashtag, sabe? Como hype. Vamos falar de racismo porque falar de racismo está na moda. Vamos tratar do racismo, mas vamos tratar do racismo sentado dentro da minha casa, postando uma foto do meu amigo preto. E é isso, sabe? Sou militante, sou antirracista. Eu acho que o racismo ele deve ser, já tem que ser discutido isso dentro de casa, primeiramente com o pai, explicando para os filhos que existem sim diferenças entre as pessoas. Pessoas não são iguais, mas que as diferenças não tornam ninguém melhor que o outro. Sabe? Eu me incomodo um pouco quando a gente fala que somos todos iguais. Não, nós não somos todos iguais. Eu acho que o legal é sermos todos diferentes, sabe? Eu acho que é isso que faz sentido para mim dentro de uma sociedade. É sermos pessoas diferentes, porque o meu eu completa o eu de outra pessoa e por aí vai. E isso torna um todo melhor para todo mundo. E se não fossem as pessoas diferentes, eu acho que a gente não teria muita vivência para ser contada, muita experiência de vida para ser vivida se fossem todas pessoas iguais. Então, eu acho que, de certa maneira, o racismo ele vem há muito tempo, fazendo com que a gente, nós pretos, fique segurança. Eu acho que eu posso falar isso, na verdade, a gente fica muito inseguro em determinados momentos, em determinados locais, e a gente percebe, até mesmo quando o racismo ele é velado, sabe? Naquela pequena piadinha que a pessoa faz, a gente já percebe que ali existe racismo, até mesmo cultural. Mas para muita gente, como você disse, pode ser mentir, mas muita gente. Eu acho que, assim, para mim, Paula, com tudo isso que veio acontecendo e tudo mais, até antes de você convidar, né, para estar aqui, eu parei para fazer uma reflexão. Eu não sei se vocês já chegaram a fazer isso. E eu tentei olhar todos os parâmetros da minha vida e eu não consegui enxergar uma parte que eu nunca sofri um tipo de racismo, de preconceito, de discriminação. E assim, na parte profissional, na parte pessoal, parte de relacionamento, é muito presente isso, sabe? E assim, eu acho que racismo, para mim,
você desconsiderar tudo que aquela pessoa é, pura e simplesmente pela cor dela não ser a mesma que a sua. Então, tipo assim, isso é uma coisa muito presente na vida da gente, assim, sabe? A gente sente isso em todos os lugares e às vezes a gente até fica desconfortável por ser diferente das outras pessoas, sendo que é normal, sabe? Tudo bem, assim. Para mim, desde a infância eu convivi com pessoas que tinham uma realidade socioeconômica muito próxima à minha. E como eu venho de família pobre, então sempre convivi com pessoas da mesma cor que eu, com pessoas também pobres, pretos. Então eu senti isso quando eu saí um pouco da bolha de onde eu vivia e fui para outros cenários, né? Durante toda a minha vida eu estudei em escola pública, mas no momento que eu acho que eu fui sofrer realmente de racismo foi quando eu fui para a ETEC, inclusive. Por quê? Eu só fui refletir que isso era racismo hoje em dia. Antes não reparava, não sabia que existia ainda essa questão racial. Então, quando eu entrei lá, em vez de me chamarem pelo apelido de Lu, Luiz, Felipe, Fê, o apelido que me deram foi Negueba. Porque, dentre todos os apelidos referentes ao meu nome, vocês escolheram falar sobre a minha cor. Alguma coisa que tem a ver com a minha cor. Então, várias vezes isso se fez presente. Eu acho que vai muito na linha do que o Thiago e que a Paula falou, que acho que você enxergar uma pessoa diferente, e principalmente de maneira inferior, ou como um inimigo, simplesmente pela cor da pele, né? Você ignora toda a construção daquela pessoa, tudo que ela viveu, e taxa ela só pela cor que ela tem. Eu acho que não só com pessoas negras, né, mas de todas as diferentes raças, racismo para mim, você estipular que existe uma cor certa e que qualquer outra cor e jeitos fora disso são inferiores, incorretas ou até inimigas do que a sua. Eu acho que é um pouco irônico a gente falar, não irônico, mas se a gente for parar para pensar historicamente, é meio engraçado a gente ter um país construído por indígenas, construído por negros, quilombolas, e ter um padrão de beleza totalmente europeu. O padrão de beleza hoje no Brasil, se você for procurar, é o homem e a mulher branca, do cabelo liso, da cintura fina, enfim, são padrões que não necessariamente são os nossos padrões. Certo. E é muito complicado, porque eu já me coloquei no lugar de ficar pensando várias vezes, não me sentindo uma pessoa bonita, porque eu não me encaixava nos padrões que eram impostos. Sendo que, na verdade, esses padrões não existem, sabe? Hoje em dia, eu consigo falar para vocês que, para mim, não existe padrão. Para mim, existe belezas únicas. É o que eu falo para todo mundo que eu converso, para todos os meus alunos. Não existe bonito, não existe feio. Para mim é bonito, para você não é. Para ele é feio, para ele não é. E é muito relativa essa linha de feio e bonito, sabe? Eu sou apaixonado por pessoas, eu sou fascinado por conhecer pessoas, conhecer histórias, e eu acredito muito mais na história que a pessoa carrega. Eu acho que isso é o mais importante. E quando a gente fala de preconceito, teve uma fala do Luiz que é muito interessante. Eu, quando criança, eu estudei em escola particular, até a minha terceira série, e eu só fui reparar depois, por muito tempo, que eu era aquele amigo chaveiro, sabe? O preto chaveiro. Tem muito disso. Ah, mas eu não sou racista, porque eu tenho um amigo preto. A Black Card. Sim. Eu não sou preconceituoso. Eu já namorei uma pessoa preta. E, gente, a gente tem que parar de pensar isso, porque eu conheço pretos que são racistas. Então, assim, é muito importante a gente pensar nesse ponto de que o racismo, ele vem também da pessoa preta. Então, é algo que é construído. E uma das coisas que eu estava pesquisando bastante depois do que aconteceu, porque eu acho que o brasileiro ele tem uma mania de só se importar quando as coisas acontecem lá fora, sabe? Eu sei que o caso do Floyd foi um caso, assim, enorme, mas há uma semana atrás a gente tinha perdido um menino morto dentro da casa dele por policial, sabe? Não teve toda essa comoção que teve quando aconteceu lá fora. Não estou falando que são casos de mais atenção, mas vamos cuidar da nossa casa para depois a gente se preocupar em cuidar da casa.
É super comum, né? Teve os 111 tiros nos moleques que estavam de carro, os 70 tiros lá no rapaz que simplesmente estava dirigindo o carro dele. Mas eu acho que a Marielle, a Marielle é um caso que nem precisa falar muito, né? Mas eu acho que isso que você falou de ter o padrão de beleza é porque o Brasil ele passou por uma tentativa de esbranquiçamento, né? Quando a gente esqueceu, na teoria, libertou os negros e trouxe um monte de europeu para vir trabalhar no Brasil, foi uma tentativa da gente acabar com a população nativa e acabar com os escravos que estavam aqui, né? Quando a gente inventou termos tipo pardo, morena, foi justamente para não falar a palavra preto, né? Porque a gente falou que tinha um padrão e que a partir dali a gente não podia tocar nem no assunto de preto ou de negro que estava errado, né? Na verdade, a gente tem essa mania, eu acho que muita gente tem vindo do branco colonizador. Né? Todo mundo acha que o branco vai ser o que vai salvar, o branco que vai libertar, e se a gente for ver na história mesmo, não foi a princesa que libertou os escravos, tá, gente? Ela só assinou uma carta lá que nem... Ela pôs a assinatura dela lá igual a tal da Principã. Então, a gente tem que começar a estudar mais as nossas origens, porque eu sinto que muito negro, muito preto, não conhece sua própria história, sabe? E começa a ser levado por um caminho de uma pessoa colonizadora, uma pessoa colonizada. Por isso que quando eu vejo as minhas primas, antigamente, minha irmã mesmo, alisando o cabelo e se matando para ter o cabelo liso, para participar de um padrão que não era o padrão dela, e se matando, e tendo essa dificuldade de se aceitar, era muito doloroso, porque eu via como uma rejeição do que elas são, sabe? E isso já aconteceu comigo mesmo. Eu rejeitava muito o que eu era. Eu cortava meu cabelo. Eu não, nunca alisei o cabelo, mas nunca tinha deixado meu cabelo crescer. Não achava que era esteticamente bonito, porque eu ia muito no que as pessoas falavam, sabe? Eu achava que o que as pessoas falavam era um padrão que eu tinha. E é muito importante pensar nisso, que até mesmo o racismo, ele não é uma construção da pessoa preta, ele é uma construção da pessoa branca. O racismo não foi o branco que criou, não foi a gente. A gente está tentando correr atrás de sobreviver. No momento, o Thiago falou sobre como a gente é uma coisa cultural, de como a gente aprende o racismo, né? Que tem até pessoas pretas mesmo que são racistas de uma forma que nem percebem. E é uma coisa que eu também concordo, que, tipo, eu acho que pelo menos todo branco é racista de uma forma estrutural, de uma forma que a gente nem percebe que está sendo. E recentemente teve o caso do Biel, que ele fez a trança no cabelo, e ele mencionou que ele estava parecendo malandro, que ele estava bandido com aquele cabelo. Isso levantou essa conversa de racismo estrutural, que ele nem mesmo ele percebeu que ele estava sendo racista na hora. Ele não percebeu que ele ofendeu, porque está na nossa mente, na nossa cabeça, que certo tipo de cabelo, de roupa, de andado, de jeito é classificado como os costumes dos pretos e automaticamente é de bandido, é de favelado, é de pessoa marginalizada. E eu queria que vocês falassem sobre esse racismo estrutural, de como vocês veem e sentem isso também. Queria começar aí? Paulo, você falou pouco aí. Pode falar. Então, eu sou mais quietinha mesmo, mas assim, eu falo como, assim, todo mundo aí, vocês falaram que estudou na escola pública e tudo mais, e assim, até eu estava pensando sobre isso ontem, coisa meio que ao contrário. O que aconteceu? Eu não sou filha biológica dos meus pais, e aí a minha família ela é predominantemente branca. E assim, eu percebi que, de alguma forma, assim, nunca foi falado para mim como, tipo assim, olha, filha, você é preta e você vai sofrer algum tipo de preconceito. Não, eu sempre fui aí, tipo, trabalhada para acreditar em quem eu sou e nas minhas qualidades, e fui assim para a sociedade. E então eu acho que por estar em escolas, em grupos predominantemente brancos, eu sempre sofri muito preconceito.
pura e simplesmente por eu estar ali. Eu lembro de um episódio até que uma menina, toda semana a gente podia levar brinquedo na escola, e eu tinha ganhado uma boneca do meu pai, e eu tinha ficado muito feliz com essa boneca. E aí eu levei para brincar, e ela simplesmente falou para mim que eu não poderia brincar com eles, que aquela boneca de pobre, de filho de empregado, e que eu, como uma menina negra, eu não tinha que estar ali. E isso para mim foi muito louco, porque, tipo assim, ela só queria falar, porque não tem nada a ver, tipo, com a minha realidade, sabe? Tipo, meus pais, tipo, meu pai não é empregado, sabe? Umas coisas assim. E pura e simplesmente porque na cabeça dela eu era bem menos do que ela, pelo simples fato de eu ser uma pessoa negra. Então, assim, eu acho que foi muito diferente para mim, sabe? A vivência de, tipo, disso e tudo mais. Obviamente, não existe melhor, né? Nem pior, mas assim, são experiências, sabe? E levar em consideração essa questão de racismo estrutural e tal, apropriação cultural, que foi, né, o que a galera acusou, enfim, o Biel, eu acho que a questão não é ele querer fazer uma trança, sabe? Tipo, a questão não é essa. A questão é ele fazer isso e usar isso de uma maneira pejorativa, sabe? E isso vale para todo mundo. E eu acho que isso acontece o tempo todo. Tipo, o tempo todo mesmo, sabe? Às vezes é um pequeno acessório, uma pequena coisa que você coloca e que você usa, e você usa isso de alguma forma para não, tipo, levantar uma bandeira de algo, mas só, tipo, por usar e por comercializar, sabe? Eu concordo bastante no que você falou, e quando a gente vai pensar no racismo estrutural, na verdade, eu nunca fui muito de pesquisar sobre racismo, eu fui começar a sentir ele na pele depois de ter me mudado para São Paulo e começar a ver realidades muito diferentes. Porque quando eu estava na ITEC, quando me chamavam de Negueba, estava tudo bem. Porque eu ainda não entendia que isso era racismo, sabe? Eu não entendia que quando alguém me olhava meio torto assim nos corredores, aquilo significava que ela me estava me tratando diferente, né? E quando a gente vê a estrutura da nossa sociedade, do jeito que foi construída, foi numa base de segregação mesmo. Por que a gente, tipo, uma questão muito escancarada, é por que as crianças não tinham bonecas pretas? Por que os desenhos não tinham mulheres pretas? Porque em todos esses lugares onde a gente tinha algum tipo de comunicação, o preto ele era visto como a pessoa que serve, a pessoa que está ali para... Aliás, pode ser um bandido, uma pessoa ruim. E o branco é justamente aquele que ganha todo o glamour, o brilho e tá tudo certo em ser branco, né? Então a gente foi construído durante muito tempo para enxergar essa visão e para criar esse padrão de beleza e, enfim, na nossa cabeça, né? Então, às vezes a gente nem percebe, tá na nossa raiz, assim. Acho que para mim racismo estrutural é isso, é isso tudo que vem sendo construído na gente durante muito tempo e que acho que vai demorar bastante tempo para sair, né? Não necessariamente um xingamento, uma coisa escancarada, que vai dizer que é racismo estrutural. Eu acho que é tudo isso que está muito enraizado na sociedade, né? Thiago? Esses dias mesmo no Facebook eu achei maior discussão lá, porque eu pego alguma coisa que eu fiz errado, eu sinto na necessidade de alertar. E eu tenho noção de uma menina que ela me disse assim, o branco não pode fazer trança, mas o preto pode pintar o cabelo de loiro. Assim, como se fossem o mesmo peso, sabe? Eu falei pra ela, amor, entenda que sempre que você pensa, o branco foi escravizado, o branco foi maltratado, o branco foi enfim, todos os adjetivos que os pretos usam. Não. Trança na cabeça. Não é estética, apenas estética. É um sinal de representatividade. Era usado pelos escravos como diversos meios de fuga dos quilombos. Então a gente pensa que não é um estilo de cabelo. Eu vou fazer essa trança porque eu estou fazendo uma homenagem. Não existe homenagem.
é respeito, me respeita, porque é o mesmo patamar do seu, eu não preciso de vantagem do seu lado, sabe? Eu sou capaz de fazer independente da minha cor de pele. Minha cor de pele não faz nenhum nessa conversa. E quando a gente fala sobre racismo estrutural, a gente fala sobre o que o Luiz falou, sobre palavras e algumas coisas que a gente fala e é racista, tem racista. Quando a gente fala sobre esclarecer, vamos esclarecer a situação. Isso é um termo racista. Por que para a situação ficar certa a gente precisa esclarecer, sabe? A gente fala de magia negra, a gente fala de gato preto, a gente fala, não sei se vocês sabem, mas criado mudo, que hoje em dia o mundo ele é um termo racista, porque era um escravo que ficava ajoelhado ao lado da branca a noite toda e não podia falar um fio. Então, esse era o criado mudo. Então, são situações que a gente acaba cresceu falando, achando que eram palavras totalmente normais, sendo que, na verdade, não. Na verdade, a gente tem aí um racismo cultural enorme dentro da nossa sociedade. E eu acho que cabe a gente apontar toda vez que isso for falar, sabe? Ó, isso não é legal, isso não é certo. E isso acaba sendo incômodo para algumas pessoas. Mas, ao meu ver, eu acho importante. A gente tem que pontuar. Tudo isso que vocês falaram, que já é uma vivência já no mundo de anos que o racismo vem sendo cultivado e vem sendo exposto dessa forma. Muito se discute também sobre a dívida histórica. Todo mundo fala sobre dívida histórica e muita gente ainda não sabe o que seria dívida histórica. Tem muitos brancos e também já vi alguns pretos que falam que a dívida histórica não deveria acontecer porque a gente não fez nada para os pretos, então o que a gente tem que pagar, qual é a dívida que a gente tem que pagar, já que não foi a gente que escravizou os pretos. E assim como também tem muitos brancos que defendem sobre dívida histórica e dentro dessa dívida histórica tem os sistemas de cotas, né, que eu acho que é o que mais se discute sobre essa dívida que a gente fala. O que vocês acham disso, dessa dívida do sistema de cotas? O que vocês acham como vocês lidam com esse assunto? Assim, de forma muito particular, eu acredito que reparação histórica tem que ser pagar meu dano pra brincadeira. Mas eu acho que a história tem que pensar do lado é meio por direito, sabe? Quando a gente fala em dar alguma coisa para um negro, eu vou dar para ele. Isso também é uma forma de racismo, sabe? Esses dias eu vi uma reportagem de uma menina que tinha ganho a mulher mais linda do mundo porque ela era negra. Não, sabe? Dá para ela se ela realmente for a mulher mais linda do mundo. Eu acho que a gente precisa pensar que se eu tiro indevidamente e dou devidamente, são formas de racismo. Não precisa ter dó da gente, sabe? É isso que eu falo muitas vezes. Não é dó, é igualdade, sabe? Ter a igualdade. Aí só, como eu já disse, a gente vem de um processo de embranquecimento. A gente tenta totalmente embranquecer as pessoas ao nosso redor. Como a Paula disse, ela foi criada no meio totalmente branco, então acredito que ela tenha mais propriedade para falar, se ela tentaram passar para ela esse embranquecimento. Mas a gente tenta fazer isso porque a gente não quer lidar, sabe? A gente tenta trazer a pessoa para o nosso lado para não ter que lidar com a dificuldade dela. Então, assim, eu vou puxar ele para cá, porque daí eu já sei como é que é mesmo, eu não vou ter o tempo de aprender como é a vivência dele. Então, quando a gente fala sobre reparação histórica, a gente fala sobre algumas coisas básicas que a gente não teve direito, sabe? O nosso direito foi tirado por muito tempo, os nossos direitos como pessoa, enfim, não vou nem falar como cidadão, mas como pessoa, sabe? Os nossos direitos mais básicos foram tirados por muito tempo. E sobre cota, eu penso várias coisas sobre cota, sabe? Eu acho que eu ainda não tenho uma opinião muito certa sobre cota. Eu acho importante a cota pelo fato de que a gente precisa colocar pessoas
para a par, sabe? Eu preciso começar a corrida do lado da pessoa, eu não posso começar 10 anos atrás. A gente trata, a gente ganha isso, a gente for pensar, uma sociedade internalista. O auxílio emergencial está saindo, você precisa baixar um aplicativo, você precisa... E aí, gente, tem gente que não tem celular, tem gente que não tem condições de ter uma internet, as pessoas que precisam mais do que a gente, que estão realmente passando fome. Então, a gente tem que pensar em questão de igualdade. A cota, eu acho que ela está aí para dar para o negro a possibilidade e um suporte que ele não teve no seu currículo, sabe? Estudantil, não sei se a palavra certa é essa, mas eu acho que é importante a gente pensar nisso. Tanto que não foi tirado, eu acho que a gente merece um pouco de atenção, sabe? Não é nem dar mais, é sobre dar atenção. Eu compartilho um pouco dessa visão do Thiago. Eu acho que num contexto onde para todo mundo a gente consegue equilibrar de maneira exatamente igual a mesma educação, a mesma saúde, a mesma criação para todas as pessoas, onde não há nenhum tipo de desigualdade, a gente pode voltar a discutir a necessidade da cota, mas não é a realidade do Brasil e eu acredito que não vai ser durante muito tempo, né? Uma sociedade onde a gente anda muito o negro por ele... Eu falo até por estruturas físicas, né? Para afastar dos centros econômicos, para afastar dos lugares onde a informação está sendo discutida, você acaba criando uma defasagem muito grande, principalmente quando a gente fala de educação, né? Então, acho que para todo mundo aqui que estudou em escola pública sabe que para você conseguir se destacar, e eu falo de inteligência num sentido de não só de tirar notas boas, mas de realmente aprender tudo aquilo que está sendo falado, né? Independente da qualidade que é daquela comunicação, né? Para isso, você tem que ser o triplo de que um cara que estudou num colégio particular vai ter, sabe? São professores de ponta que ele vai ter, são vários tipos de acompanhamento. E como que eu vou chegar no terceiro ano do ensino médio para pessoas que não tiveram que tiveram a educação totalmente defasada e falar, ó, você está no mesmo nível que um cara que, sei lá, fez até cursinho para conseguir fazer o Enem, enfim, um vestibular aí. Não é lógico isso, sabe? Então, acho que principalmente a questão das cotas, elas são necessárias, assim, é indiscutível. Acho que a gente só voltaria a discutir numa situação onde a gente tivesse essa igualdade em relação a direitos básicos, né? Não estou nem falando de uma coisa muito fora da curva. É direito básico, é educação, é saúde, é alimentação. Por isso que eu acho que é muito importante na situação atual. A dívida histórica, a gente não precisa... não sei porque a gente está discutindo a necessidade dela, sabe? Foram 400 anos de escravidão. Se isso não serve para você falar que existe uma dívida, eu não sei o que vai falar, sabe? Você precisa puxar um vídeo assim de alguém sendo escravizada na sua frente para você entender que só de você estar na posição que você está na sociedade hoje, você já está muitos anos-luz à frente dessa pessoa aqui, sabe? Você acha que você não deve só para você ter o que você tem hoje? Quantas pessoas lá atrás já não foram escravizadas? Acho que minha visão é isso. Às vezes eu sou um pouco extremista, assim. Eu acho que eu poderia ir com mais calma, mas acho que a gente não está no momento de discutir a necessidade, sabe? A gente tem que fazer. É isso, eu acho. Eu acho que não tem mais tempo para ser calmo. Eu acho que, assim, eu acho que tudo isso gira em torno da palavra empatia, sabe? Eu acho que a partir do momento que eu me coloco no lugar daquela pessoa, até o Thiago chegou a comentar, e eu olho para aquela pessoa e eu entendo que atrás daquilo ali teve anos de escravidão e que a pessoa já passou por N coisas e que eu sou privilegiada por estar onde eu estou e que, de alguma forma, se eu tô do jeito que eu tô, é porque muita coisa aconteceu ali através daquela pessoa.
eu acho que morre tudo isso. Eu perco o meu direito de me achar melhor, eu perco o meu direito de achar que não existe uma dívida, eu perco o meu direito sabe, de questionar todas essas coisas, entendeu? Eu realmente acho e concordo com o que o Luiz falou. Não é hora da gente ficar pensando e falando do, ai, mas o porquê? A questão é a gente agir, cara, porque, assim, a gente perde muito tempo tentando questionar para procurar motivos para se justificar, ao invés de a gente realmente ir lá e fazer a diferença, que eu acho que para mim é o que mais importa, entendeu? Até o Thiago, ele falou sobre, né, esse processo de tornar branco. Eu, durante muito tempo, sinceramente, eu não me conhecia sendo a Paula que eu sou hoje. Eu era uma pessoa que eu alisava o meu cabelo, muito nova, a primeira coisa que eu fiz na minha vida, assim, quando eu pude fazer alguma coisa foi alisar o meu cabelo, e eu fui assim durante anos, e quando eu olhei para mim e eu aceitei quem eu era, não só falando do meu cabelo não, mas aceitando a minha cor, aceitando a minha boca do jeito que ela é, o meu nariz do jeito que ele é, e o meu corpo mesmo, do jeito que ele é, né, por ser preta, foi muito libertador para mim. Então, quando, por exemplo, eu hoje tenho um cabelo enrolado, mas às vezes me dá 5 minutos e eu quero fazer uma escova, pô, eu não deixei de ser quem eu sou, porque eu entendi quem eu sou. Então, tanto faz se meu cabelo vai estar liso, vai estar enrolado, se vai estar curto, se vai estar em cima da cabeça, independente do que for. Eu vou ser assim e essa é a minha história, entendeu? Então, eu acho que isso é muito legal hoje. Isso é uma percepção que eu tenho hoje e que eu gostaria de verdade de passar para todas as meninas que eu vejo que falam para mim, tipo assim, nossa, Paula, eu queria tanto alisar meu cabelo, ou tipo, nossa, Paula, como que você faz isso com o seu cabelo, sabe? Eu que trabalho com bastante, né, com o público e tal, e principalmente com criança, eu já vi casos assim que para mim são muito tristes, de terem crianças de chegar com o cabelo preso, com uma faixa em cima do cabelo, porque Deus o livre apareceu um frizinho enrolado, sabe? E eu virava assim, meu Deus, seu cabelo é lindo. E aí depois a mãe chegar em mim e falar, Paula, obrigado por simplesmente você ser quem você é, do jeito que você é, com o cabelo que você tá, porque hoje minha filha se sente confiante de soltar o cabelo dela e ir pra escola, porque ela se sentiu representada. Então, eu acho que, assim, a mesma empatia que a gente tem, a galera precisa ter, tá ligado? E não discutir o que é, só fazer. E eu acho que, assim, precisa pensar, depois disso tudo que a Paula disse, infelizmente, a gente vive numa situação de que a cultura negra, ela é aceita, mas o preto não, sabe? O cabelo preto hoje é moda, ter um bocão é moda, mas o preto, quando ele tem, já é taxado por uma pessoa. Várias pessoas já me falaram isso. Ai, mas seu cabelo assim, mas limpa direito, mas não fica fedendo. Tipo, coisas que eu, hoje em dia, na atualidade, eu penso pra falar, sabe? Para e pensa. É um cabelo igual ao seu, sabe? É um cabelo normal, ele não tem nada diferente aqui no processo de eu lavar. Então, são coisas, mais uma vez, a gente foca lá no racismo estrutural. Você está sendo assim, racista, achando que o meu cabelo fica dessa maneira, é um cabelo sujo, achando que eu não tomo banho porque eu tenho um cabelo desse jeito, ou que o meu cabelo é duro, que o meu cabelo é ruim, não tem nada disso. Graças a Deus eu tenho um cabelo muito bem hidratado, muito mais saudável que o seu cabelo que é liso, sabe? E são coisas que a gente tem que pensar. E uma coisa que eu tenho muito na minha cabeça são os meus privilégios. Assim, eu, Thiago, sou uma pessoa preta, mas uma pessoa preta da pele clara. Eu tenho primas que são pretas retintas, sofrem muito mais racismo do que eu. Por quê? Porque existe a passabilidade. A gente tem a passabilidade. Então, mas assim, lugar que é minha prima que tem a pele retinta, a pele mais escura. E isso, eu preciso saber lidar com os meus privilégios. Esses dias eu vi um vídeo de uma blogueira, eu esqueci o nome dela agora, mas ela falando sobre o privilégio branco. E ficou muito na minha cabeça isso. Você não tem culpa, você branco, não tem culpa de ter um privilégio. O problema é o que você vai fazer com esse seu privilégio. Eu sou branco, eu sou dono de uma empresa multinacional. O que eu vou fazer? Eu vou contratar pessoas pretas para dentro da empresa. Porque eu tenho esse local de fala, eu tenho
essa capacidade de trazer pessoas. Eu tenho essa capacidade de entristecer a minha empresa, sabe? De dar oportunidade para pessoas pretas. A gente pensa que é bobeira, mas não, tem muito lugar que pede foto de currículo para saber se a pessoa é preta ou não. Às vezes a gente acha que, tá pedindo foto para lembrar de mim. Não é, para saber se você é preto. Então a gente precisa ter perceber isso. Você, pessoa branca, ajude pessoas pretas com seus privilégios. Eu faço um curso, eu tenho a capacidade de comprar esse livro. Passa esse livro para um amigo seu que não tem essa capacidade, sabe? Que tem essa oportunidade de estudar, que não tem oportunidade de estudar. Ajude ele com o seu privilégio. Eu tenho uma internet na minha casa, um computador, preciso fazer um trabalho. Ajude o seu amigo, chama o seu amigo preto que não tem condições, ou o seu amigo preto também que tem condições, ajude com o seu privilégio. Porque eu não quero colocar o preto sempre no lugar de ser o coitado, de não ter. Eu, graças a Deus, tenho um celular, tenho uma internet, e eu estou usando isso, os meus privilégios, a favor das pessoas que não podem. Eu tento levar informação para pessoas que não podem, que não têm acesso à informação. Tem morador de rua aqui na minha cidade que não sabe o que é o coronavírus, sabe? Para vocês entenderem um pouco do que é. E isso independente da cor. Tente usar, use sempre o seu privilégio a favor de ajudar a pessoa. Não é um problema você ter privilégio. O homem, por exemplo, o homem tem muito privilégio em cima da mulher, sabe? Então, use o seu privilégio para ajudar as pessoas que não podem ter. É isso que faz você uma pessoa boa, sabe? É usar o que você tem a seu favor para ajudar as outras pessoas. Não faz sentido você ter privilégio. Você vai continuar sendo essa pessoa racista, machista. Eu acho que um passo rapidinho, falando do que a Paula falou e do Thiago falou, acho que talvez o passo zero para qualquer pessoa que queira começar a desconstruir algum tipo de padrão racista, qualquer coisa, e até antes da empatia. Acho que antes da empatia existe um conhecimento muito grande do eu, de mim, dos meus privilégios, de quem eu sou, de onde eu vim. Eu acho que a partir do momento que você começa a parar e olhar para dentro e entender tudo aquilo que está em você, olhar para o outro e ter uma visão mais empática, acho que é muito mais fácil. Inclusive, a empatia ela é resultado disso, né? A partir do momento que você tem um reconhecimento próprio real e não baseado em projeções externas, enfim, padrões externos que foram construídos na sua cabeça, você consegue olhar para o outro e entender, baseado na sua vivência, onde aquela outra pessoa está, sabe? A partir do momento que você é privilegiado, você olha para um cara, para um morador de rua, você entende que você tem muita coisa além dele. A partir do momento que você olha que você é branco e você tem noção dos seus privilégios enquanto branco e olha para uma pessoa preta e tenta entender que ela não teve os mesmos privilégios que você começa a de fato fazer algum tipo de efeito. E a partir disso você começa a contratar gente preta, a partir disso você começa a mudar suas atitudes, né? Mas acho que um passo muito importante, porque você contratar pessoas pretas não necessariamente quer dizer que você não é racista. Você tirar foto com pessoas pretas não quer dizer que você não seja racista. Você pode usar pessoas pretas, inclusive, para se autopromover, igual muita gente faz. Mas a partir do momento que isso é genuíno, que você entende o porquê disso, que você tem empatia de verdade, parece que tudo vai começar a mudar, né? Aos pouquinhos, assim. Mas tem um passo zero muito importante na minha visão, né? Eu acho assim, que vocês que estão assistindo, as pessoas que vão assistir essa chamada, vão pensar: mas meu Deus, eu não posso tirar uma foto, eu não posso ser amiga, eu não posso namorar, eu vou continuar sendo racista. Não. Entendam que a gente consegue identificar quando é genuíno e quando é um ato racista. Eu consigo muito perceber quando a pessoa realmente gosta de como eu sou, e perceber quando ela quer usar os meus privilégios, sabe? Porque, mas como que vai usar o privilégio do negro? Vai usar a militância, você vai postar lá no seu Facebook, no seu Instagram. Igual eu vi muita gente postando, vidas pretas importam, vidas pretas vivem. Mas e aí? O que você está fazendo pelas suas vidas pretas? Quantos pretos você ajudou, sabe? Quantos pretos você, na sua vida, fora do seu celular, fora da mídia, você ajudou? Porque eu vejo muita gente assim, gente, aqui, meu amigo, tô ajudando ele, viu? Tô ajudando, eu dei isso aqui pra ele. Não, é você fazer sem ninguém precisar saber, sabe? Vai pra rua, tá tendo um manifesto, uma manifestação, bota a cara na manifestação. Vamos ver se as vidas pretas realmente importam.
tá? Eu vi uma pessoa falando que o branco, ele tem que ir na manifestação de racismo, porque o corpo dele é visto de uma forma diferente do nosso corpo. Você pode ver aí nos vídeos de manifestação. O preto, ele vai para a manifestação, ele é agredido, ele é preso. O branco não. O branco, ele é tratado como uma pessoa que só quer reivindicar o direito. Existe isso. A gente vem falando desse corpo preto marginalizado há muito tempo. E aí entra no que o Wesley falou do Biel. E olha pra você ver como é que eu fiquei com cara de bandido, tô bandido. É isso, sabe? É a marginalização do corpo preto. Isso precisa pensar também. E usar esse privilégio para mudar tudo isso. Porque a gente sozinho, a gente não consegue. A gente já tentou e não teve. Eu acho que uma reflexão básica, assim, rapidinho, reflexão mesmo, é o olhar. Você olhar para uma pessoa e tenta entender o que passa na sua cabeça. A primeira coisa, antes de você ir ter contato com essa pessoa, acho que vale a pena só refletir isso, assim. Qual o primeiro pensamento que vem, né? O que vem na sua cabeça? Só isso. Inclusive, gente, eles vão falando, a gente vai vir nas pessoas. Desculpa, Wesley. Mas assim, esses dias eu também postei uma blogueira branca, né? Que ela falou assim que nós pretos precisamos entender o racismo porque os crimes a maioria dos crimes são feitos por pessoas pretas. E se ela tá andando em uma rua vazia, ela vê uma pessoa preta, ela vai se assustar com essa pessoa preta. A gente precisa entender. Gente, pelo amor de Deus, vamos começar a pensar, porque assim, eu vejo muita gente sendo racista e a gente preto ainda tem que pegar na mão dela, sentar com ela e falar assim, olha, amor, vou ensinar você por que você não pode fazer isso, tá bom? Gente, para de exigir da gente esse cuidado, sabe? A gente tem sentimento, a gente fica triste, a gente fica magoado, isso machuca. E a gente mesmo machucado ainda tem que ir lá explicar para a pessoa que nos machucou que isso machuca, sabe? Então, façam isso que o Luiz falou, comecem a pensar, tá? Quando eu olho para o Thiago, o que eu penso antes de qualquer coisa? Aí, a partir desse pensamento, começa a desenvolver aí essa consciência. Eu percebo, assim, como eu convivo muito no meio branco, e sou um branco, né? Eu percebo que um dos maiores erros nossos, enquanto branco, é não conhecer a história em que a gente vive, da sociedade que a gente vive. Essa fala mesmo dessa blogueira, eu vi o vídeo, é uma coisa horrorosa de se assistir, porque parece que é uma personagem, não parece que é uma pessoa real falando. E quando eu assisti o vídeo, eu fiquei pensando em como ela é totalmente desprovida do conhecimento da nossa história. Porque o negro, ele realmente está numa posição de maior evidência no crime, mas por que ele está nessa evidência? Por que hoje o crime e os presos são maiores entre os pretos? Tem que ir lá atrás, no tempo da escravidão, quando o negro foi liberto, entre aspas, e como o negro reagiu a isso, como a sociedade reagiu ao negro, tem que estudar a nossa história para saber como que está. E eu acho que grande parte do nosso erro, quanto branco, é não conhecer o que já aconteceu na história. É não saber o que a gente já viveu enquanto sociedade. E falando um pouco também dessa questão de história, essa questão de vivência, acho que uma pessoa importante que passou nesse tempo que a gente está de quarentena entre a gente foi o Babu. Deixa eu cortar o som um pouquinho. Oi? Deixa eu cortar o som um pouquinho. Deixa eu falar um pouco também, tipo, terminar a introdução nossa aí. Falar essa parte do Babu e do George Floyd, pode ser? Pode. Só para não ficar tão quieto no vídeo, que eu sei que, por eu ser uma pessoa branca, eu não posso opinar muito, claro. E como vocês têm acompanhado na quarentena, certo? A gente chegou a ver no BBB o Babu. Ele abordou bastante tema sobre opressões que ele acabou sofrendo na vida dele, e ele acabou mostrando isso para milhares de pessoas, brasileiros, certo? E durante uma fala dele no programa, ele, não sei se vocês chegaram a ver o vídeo, ele citou a diferença das palavras preto e negro. Eu queria saber de vocês, qual que é a opinião de vocês relacionada a isso, a diferença dessas duas palavras. Alguém quer falar? Eu sobre a palavra em si, eu não... Eu até estava vendo um vídeo de um cara que eu acompanho, se tiverem curiosidade depois, chama Spartacus no Instagram dele, e ele estava falando sobre
essa questão das palavras. Eu vou muito na linha dele, assim, que é muito difícil a gente desvincular a palavra negro, principalmente, da nossa vivência, da nossa construção, né? Acho que a grande questão por trás é a construção que você tem a partir da palavra, é como você significa ela, né? Principalmente, assim. Eu acho que, em vez de ficar correndo atrás, lógico, é muito importante a gente pensar, assim como o Babu falou, né, que o negro lá é o inimigo e que essa palavra em nenhum outro lugar ela é usada de forma positiva. É bom a gente saber, mas principal de tudo é você entender o que foi construído a partir dela, principalmente, assim. Por que a palavra negro é ruim? Mas não só porque a palavra negro é ruim, mas o que foi construído a partir da palavra negro, né? Como a sociedade se estruturou a partir disso? Quais foram as construções de visão das pessoas a partir da palavra, né? Não só a palavra em si, eu acho. A gente começa... Ai, Paula, pode falar. Não, na verdade, eu ia falar assim, o que acontece? Eu sou bem desencanada com por exemplo, ou é negro ou é preto, sabe? Eu confesso que eu tenho visto algumas coisas e comecei a tentar opinião sobre isso agora, mas assim, eu acho que tudo vai da forma que é dito, entendeu? Enfim, eu não chego assim, eu não me sinto de alguma forma, sei lá, ofendida de ser chamada de negra ou de preta, desde que eu veja a forma que isso está sendo dito. Eu acho legal o que o Luiz falou sobre você entender o que significa e o que foi feito a partir daí com a palavra, mas, assim, eu sou mais tranquila em relação a isso, entendeu? Então, até esse era um momento que eu queria ver o que vocês iriam falar, até mesmo para eu ir construindo, sabe? Assim, o que eu acho que pode ser, entendeu? Porque eu, particularmente, eu não sou ofendida por isso, lógico, desde que seja colocado de uma maneira de boa. A gente está aqui conversando. E tratar como negro ou tratar como preto, ok, porque a gente está todo mundo se respeitando e a gente está construindo um pensamento e está tudo bem. Agora, é diferente aí fora daqui quando alguém usa isso de uma maneira pejorativa, entendeu? É isso. Fala, Thiago. Tipo assim, vamos pensar numa palavra muito simples. Não acredito. Eu posso usar o não acredito de diversas formas. Não acredito. Ai, não acredito. Enfim, várias entonações. E outra coisa, com a fala do Luiz, eu comecei a pensar em algo. Quem colocou que a palavra negro também é relativa ao mundo? Sabe? Quem decidiu que o significado da palavra negro é um significado ruim, como o Babu falou no vídeo dele? Então, assim, também foi um significado que deram para uma palavra totalmente diferente, entendeu? Então, o problema não é a palavra. O problema é como você traz esse significado para você. Se alguém olhar para mim e me chamar de preto e eu entender que é uma conversa, igual a gente está aqui, tranquilo. Pode me chamar de preto, pode me chamar de negro, só me chama de moreno. Moreno é seu código. Moreno não. Pelo amor de Deus. Negro. É isso, sabe? E a gente tem que começar a perceber esses pequenos detalhes. Eu acho que não é muito... É o que falaram, não é sobre a palavra, é sobre a maneira que você usa a palavra. Então, assim, eu não me sinto mal com a palavra. E é a mesma coisa da tia, sabe? Vem aqui em casa. Eu posso chamar tua mãe de tia? Depende dela, não depende de mim. Então, vai de cada um, sabe? Você falou agora do moreno. É uma coisa também que eu vejo muito nas redes sociais, essa discussão. Eu nunca me meti nessa discussão, porque não é meu local de falar nada. Porque eu não... Então, eu sempre fico vendo de fora essas discussões no Facebook, no Twitter e em outras redes sociais. Esse termo moreno, pardo, eu vejo que muita gente fala que não existe, que é negro, o preto. Negro ou preto, cada um fala de uma forma. Mas que não existe moreno e não existe pardo, são todos negros. O que vocês acham disso também? O que vocês... É importante lembrar que o uso dessas palavras, enquanto método de significar a raça de uma pessoa,
ela foi usada naquele movimento que eu falei de tentar embranquecer, né? O pardo por si, a palavra pardo por si só quer dizer sujo. Sim, sim. Como que eu vou me, quando eu coloco lá no, e eu já fiz isso, eu fiz isso durante a minha vida inteira. Eu em inscrições lá do Enem ou de alguma coisa eu colocava minha cor parda, eu não me reconhecia como preto. Aí eu paro pra pensar, caramba, eu me reconheci como sujo minha vida inteira, né? Tipo, é interessante a gente pensar nisso, né? Porque todas essas palavras, tudo que é a partir do. Tudo depois da palavra preto são palavras com significados adversos e com uma etimologia que não quer dizer que não tem fatores pessoais envolvidos, mas a gente tentou usar elas para significar a cor da pessoa, sabe? Tudo que partiu do preto, acho que já está meio errado ali. Porque preto é a cor, e é isso. A partir dali é você tentar usar uma palavra, e principalmente a gente tentando olhar na construção, né? Pegar uma palavra que tenha fins pejorativos e amarrar ela a uma pessoa, sabe? Acho que já não está muito certo, mas é a partir disso que a gente foi construído, né? É uma construção, a gente tem isso hoje. Mas só para a gente lembrar, por exemplo, moreno é homem branco de cabelo preto. Morena é branca de cabelo preto, sabe? Não é cor de pele, não quer dizer preto, basicamente, não quer dizer preto, sabe? Então, eu só tenho essa visão hoje porque justamente eu fui começar a entender um pouco do que significava, né? Não é uma coisa trivial assim, não é que ninguém nasce sabendo disso, né? Acho que é importante tentar entender o contexto que ela foi criada para depois a gente passar usar com tanta frequência igual a gente usa, né, devido à nossa construção. Sim. Mas só para falar, né, essa questão de cor e enfim, quando eu era criança, eu entendia que eu não era da mesma cor do que o pessoal que eu convivia, né? E aí eu falava para minha família e tal que eu era marrom. E tipo, eu acho muito bonitinho, sabe? Porque foi até uma questão que o meu sobrinho, uma vez, ele é pequeno, e ele falou que a tia dele era marrom. E eu achei bonitinho, porque assim, olha a pureza da criança, né, cara? Tipo, ela olhou e ela identificou aquela cor ali, que é mais próximo dos lápis de cor que ela tem, né? E assim, e tudo bem pra ela, e eu achava muito legal falar que eu era marrom, sabe? Então, tipo, que momento que eu perdi isso? Sabe? E, tipo, é legal eu pensar nisso e a gente até mesmo fazer essa reflexão, a galera que tá assistindo, tipo, que momento da minha vida que eu parei de enxergar as coisas dessa forma, né? Com essa pureza e com essa inocência, e tudo bem eu ser marrom, e tipo, sabe? E o que eu tô fazendo para eu tentar voltar a ser assim, sabe? A entender isso e aceitar do jeito que é, entendeu? William, Oi. Posso falar do George Floyd agora, né? pode? Recentemente aí aconteceu o caso do George Floyd, muito famoso, como todos já devem ter visto. E foi um caso que praticamente foi o estopim para o que a gente está tratando nesse encontro de hoje. Foi um caso de muito preconceito, muito racismo, que eu não sei se todo mundo que está assistindo sabe, mas os Estados Unidos eles são muito racista mesmo lá. E diante daquela situação, os 4 policiais que estavam lá, eles acabaram extrapolando os limites e acabaram acabando com uma vida de um negro que aparentemente era um cara que não tinha nada, devia nada para a justiça, era um cara que eu não posso falar porque eu não sei, mas pelo que a mídia passa pra gente, ele é um cara que não estava devendo nada. E eu queria saber de vocês, qual que é, o que vocês pensam relacionado ao que aconteceu no caso todo dele? Desde a primeira vez que ele foi supostamente preso, aí depois ele foi solto, não sei se vocês conhecem a história do George, e queria que vocês dessem opinião sobre isso. Eu não lembro qual de vocês que falou lá no começo de como é estranho e errado a gente ligar tanto para um caso dos Estados Unidos e não ligar tanto pelo que acontece aqui no nosso país.
Então, eu queria também saber, além do que o William perguntou, para desenvolver um pouco mais disso, por que vocês acham que a gente dá tanta importância para esse assunto lá, quando acontece isso aqui do nosso lado, nosso vizinho, na nossa rua, e a gente passa por cima, a gente não liga tanto. Por que vocês acham que está isso aqui no Brasil? Por que a gente não se importa tanto com esses casos daqui? Bom, eu acho que por uma coisa, uma crítica, o Brasil está sofrendo um governo completamente racista, homofóbico, na forma mais descarada que a gente pode. Extremista. E muita gente se pergunta por que muita gente está falando, mas eu acho que as pessoas racistas, elas estão se sentindo seguras para serem racistas, sabe? Vivendo no governo que elas estão vivendo. Elas estão achando que tudo bem. Se o meu presidente pode falar isso, por que eu não posso? Eu lembro que quando saiu a candidatura do Bolsonaro e saiu tudo aquilo, eu falava para todo mundo na minha volta, eu falava, gente, eu não tenho medo do Bolsonaro, eu tenho medo do eleitor do Bolsonaro. O Bolsonaro não vai vir aqui na porta da minha casa e vai me matar, mas o eleitor dele pode, sabe? É a maneira com que propaga pessoas influenciadoras. O governante é uma pessoa influenciadora. Isso eu estava vendo uma foto dos estagiários na Casa Branca na época do Barack Obama e dos estagiários na Casa Branca hoje em dia. Hoje em dia é 100% branco, sabe? Antigamente no Barack Obama era 80% de pessoas negras trabalhando lá. Então, é o caso do George Floyd. Foi eu que falei sobre isso do brasileiro. O brasileiro, ele não é patriota. Eu acho muito triste isso, mas poucos brasileiros são patriotas. A gente, isso por número, a gente consome produto de fora, a gente consome música de fora, filme de fora. E quando é coisa nossa, é muito pouco valorizado. Quando é bem feito, a gente trata como obrigação. Não, mas é obrigação dele fazer algo bom. Na verdade, não. A gente vive, a gente sofreu casos de racismo muito pior que no Brasil. Não pior. Eu não estou comparando os dois, mas a gente sofreu coisas tão ruins quantas. Teve aquela família que foi alvejada dentro de um carro e não pode beber, sabe? Uma família negra. Já teve negro sendo morto porque confundiram guarda-chuva com arma. Sabe? Coisa que a gente não olha para o nosso. Aí quando estoura lá fora, começam a buscar todas essas coisas daqui, ó, que na época ninguém lutou. Então eu acho que o caso Floyd foi importante para os Estados Unidos e está também sendo importante para o brasileiro perceber o quanto ele sofre isso diariamente. Sabe? O Brasil já, tem um índice enorme de negros mortos, periferia principalmente. E agora você vem falar para mim, Thiago, mas é muito periférico, trata o bandido bem, mas a gente vem falando de uma sociedade que cresce convivendo com pessoas, sabe? Eu cresci aqui na comunidade que eu moro, e eu conheço todo mundo aqui vivo, eu conheço todo mundo que é traficante, eu conheço todo mundo. Enfim, que são pessoas que cuidam de mim. E eu sempre vi a polícia matando pessoas que daram de mim. Não tiro deles todo o erro, tudo que eles fazem, eu entendo isso. Não estou dizendo esse ponto, mas eu estou dizendo que a gente não pode também deixar de lado todo o carinho, toda a atenção que a gente recebe. A gente como pessoa preta. Eu vi a entrevista da mulher e da filha do Floyd e eu não conseguia assistir. De tanto que eu fiquei chorando, sabe? A mãe dela falando, tipo, o que eu vou falar para minha filha? Como eu vou explicar para minha filha que o pai dela foi morto por um policial branco por racismo? Como é que eu vou deixar a minha filha sentir? Como eu vou fazer a minha filha se sentir segura sendo uma mulher preta depois disso que aconteceu? Então a gente vem tratando, e eu acho que o caso Floyd foi tipo, a gota d'água para várias outras situações. Mas como eu disse lá no começo, ainda me preocupa. Por quê? Porque isso já está esquecendo, já estão esquecendo, já estão colocando tudo para o lado. Dá um rebuliço no começo, dá como sempre deu, depois passa 2 semanas e mais outro negro é morto, sabe? E nada muda. Então eu acho que a gente precisa dar valor pro que eu falei, vamos cuidar da nossa casa e depois a gente ajuda a casa ali do lado. A nossa casa está muito ruim. Aqui o Brasil está um caos, sabe? Então, assim,
em parte por isso que muitas pessoas estão agindo e tomando partido depois do caso do Floyd, mas me preocupa muito a gente ter sempre que esperar de fora para acontecer aqui dentro. Eu acho que isso é espírito colonizado, sabe? Que a gente precisa que alguém faça que a gente não tem poder para fazer. Eu acho que assim, foi muito pertinente isso que aconteceu, sabe? Realmente é legal você ver pessoas do mundo inteiro, né? Pessoas aqui do Brasil olhando para isso de uma maneira diferente. Então, levantando esses outros casos que aconteceram, que acontecem aqui, ninguém nunca tomou partido, e assim, trazendo à tona, e brigando, e acreditando. E assim, eu acho isso muito importante. Realmente me preocupa isso que o Thiago falou, que a galera já está esfriando. Mas, por outro lado, também, eu acho que acho que o povo brasileiro é muito 2 pesos, 2 medidas, sabe? É muito, tipo assim, aconteceu lá fora, então é uma causa, tipo, mundial, e eu tô aqui levantando essa bandeira, e eu tô postando hashtag sem nem saber o que tá acontecendo, e eu tô fazendo e eu tô acontecendo porque tá todo mundo fazendo e eu vou subir em cima disso. Eu acho que tem muita gente também que olha isso como oportunismo, sabe? Então, assim, isso é uma coisa que me preocupa, porque muitas pessoas realmente estão preocupadas com o que está acontecendo, mas muitas outras pessoas também só estão se aproveitando da situação. E quando traz aqui para perto, para si, não, eu não faço isso, não, na minha rua não acontece. Ou tipo assim, beleza, tipo, foi morto aqui, não sei, uma pessoa preta foi morta aqui perto da minha casa, só que tipo assim, mas era bandido mesmo, tem que morrer. Sabe, tipo assim, beleza, mas lá o cara lá, meu Deus, você vai olhar a rede social da pessoa e tá toda se posicionando e brigando, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que me preocupa muito. Pôr na balança, assim, nunca vai estar igual, sabe? Eu acho que para mim é muito escancarado o que o Thiago falou, né? Nessa falta de patriotismo, assim. Também porque o Brasil foi um país. A nossa construção sempre foi vista como se o Brasil tivesse errado e o de fora, o americano, o europeu, fosse certo, né? Então a gente acaba criando glorificando demais coisas externas e esquecendo do que acontece aqui. Então eu acho assim, eu concordo com o que vocês falaram de escancarou, mas não é novidade, sabe? Nunca foi novidade você ver um homem negro sendo morto pela polícia, sabe? Nunca foi. Então, se isso ajudou a gente a pelo menos começar a ver, que bom. Mas não foca só nessa morte, sabe? Foca no todo. Sim, mas por que esse cara foi morto pelo policial? Por quê? Em vez de você postar a hashtag lá, entende o contexto por trás. Acho que é muito mais rico, inclusive, do que você postar uma hashtag no Instagram. No mínimo, você vai saber sair com um contexto muito melhor e vai desenvolver sua consciência, sabe? Mas enfim, acho que é isso. Para terminar, eu gostaria que vocês falassem quais são as influências negras na vida de vocês. Tanto em volta de vocês, na nossa sociedade mais pessoal, família e amigos, quanto também de famosos, né? Porque a gente sabe que o povo ele tem muito essa coisa de idolatrar pessoas, artistas, e muito dessas pessoas, na maioria das vezes, não são negras. Então é muito importante o papel dos influenciadores negros, que eles trazem esse discurso e todo esse amparato dessa discussão. Eu gostaria que vocês falassem até para os jovens que estão assistindo, para eles também, se eles não conhecem, para eles conhecerem, e para eles verem também que existem pessoas que podem ajudar eles nesse sentido. Uma dica, eu vou começar aí, uma dica para vocês cuidarem da saúde mental de vocês. Sigam pessoas reais, sigam pessoas que são como vocês, deem valor, tragam para perto de vocês pessoas que têm uma realidade próxima de vocês. Por que eu falo isso? Por muito tempo, deixa o carro passar, ó. Por muito tempo, eu vi pessoas
que não eram nem um pouco perto de como eu era, e eu tentava ser aquelas pessoas, me machucava muito tentando me aproximar daquelas pessoas. A partir do momento que eu parei de fazer isso, eu melhorei em diversos aspectos. Hoje em dia, eu só acompanho blogueiros que são pretos, eu só acompanho maquiadores que são pretos, eu só acompanho desenhistas, bailarinos que são pretos. E, você não segue nenhum bailarino branco? Referências para mim são essas pessoas. As minhas maiores referências são minha família, minha mãe, como mulher preta, completamente lutou e luta até hoje para ter uma vida digna, morando em depois pai, batalhou, conquistou todas as coisas dela, e sempre me dá e me deu todo o apoio do mundo, tenha segurança e que eu me ame acima de qualquer coisa. Depois da minha mãe, gente, qualquer pessoa aí que seja verdadeira, vale a pena compartilhar. Eu acho que ele falou do Spartacus, para mim ele é uma das pessoas que mais me fazem abrir os olhos. Tem a Natália Neri também, que é uma outra pessoa que eu acompanho muito, e vale a pena assistir e acompanhar. É conteúdo para mim. Bom, assim, eu acho muito legal isso, eu acho que a gente precisa ter as pessoas, né, que a gente se inspira e que a gente vê e faz a diferença. Uma pessoa que me inspira muito é minha mãe, apesar da minha mãe não ser uma mulher negra, ela é uma pessoa que ela me inspira muito pela forma de que ela trabalhou isso comigo, sabe? Eu acho que muito do que eu sou eu devo a ela, claro, e ela colocou em mim essa percepção de considerar tipo, que eu sou quem eu sou e ponto, sabe? E eu que lute para ser cada vez melhor, e é isso, sabe? Mas, assim, tem um livro em especial que ele me marcou muito uma parte, não sei se vocês já leram, enfim. E é um livro que é do Lázaro Ramos, que ele fala dele, da vida dele e tudo mais. E ele é uma pessoa assim que eu gosto bastante, porque eu gosto da forma que ele trabalha com a família dele, o fato deles serem pretos, e eu acho que a forma que ele trabalha referências e tudo mais. Então eu acho que vale a pena, assim, eu gosto muito dessa parte tipo de leitura e tal, então eu não sou muito de ficar acompanhando em rede social. E eu acho que é bem legal, assim, eu acho que ele é uma pessoa que eu trago muito, assim. Eu, enquanto vocês falavam, estava anotando também, tá? Porque eu estou construindo isso agora, mas primeiro de tudo, acho que é minha mãe também, como vocês falaram, porque ela, inclusive, ela está passando por um processo muito legal de aceitar a própria cor, o próprio cabelo. Ela sempre alisou muito o cabelo dela a vida inteira, passava uma super maquiagem para parecer branca. E hoje eu ouvi ela me ligar e falar: nossa, eu gosto tanto do meu cabelo enroladinho assim, não preciso mais de maquiagem, tipo, ficar, sabe, com o coração quentinho. E além do Spartacus, que é outro que eu acompanho, eu gosto muito do Emicida. Se vocês puderem ouvir, e não só ouvir as músicas, mas ouvir o que ele fala, né, sobre o posicionamento dele, enfim, como que ele enxerga as situações, e também entender o contexto das músicas deles, né. Eu acho que no momento ele é uma grande referência para mim, e eu estou fazendo igual o Thiago falou, né, tentando construir relações de pessoas que tiveram a mesma convivência que eu. Então para mim está sendo um prazer. Então vocês também, Paula e Thiago, vocês também são boas referências para mim de pessoas para se acompanhar. Então vocês ganharam um novo seguidor. Já vamos seguir. Vamos. Wesley, eu tenho uma pergunta. Está mutado, Wesley. Wesley está falando mutado, amigo. Ele é velho, não sabe mexer nas coisas. Minha criança gritando aqui, ó, eu vou mutar, já que eu não tô falando. Aí.
ver as motos, os carros do ovo, tudo as coisas passando agora. Mas deixa eu perguntar, tem aluno preto dentro dessa turma? Na Crisma? Tem. Tudo. Então, assim, você, aluno preto que está aí assistindo, sua vida importa, sim, tá? É muito importante a gente frisar isso. Porque muitas vezes eu me sentia muito sozinho dentro desses grupos, dentro dessas salas, dentro dessas comunidades. Entenda que tudo que vai acontecer com você e tudo que pode vir a acontecer, use tudo ao seu favor. Sabe? Eu tive inúmeras pessoas falando que eu ia virar um traficante, que eu ia morrer, que eu não ia dar certo na vida. E, enfim, estou aí até hoje tentando dar certo, mas estou no caminho certo. Viu? Acredite em você, acredite no seu talento. Os seus amigos aí em volta que estão assistindo também. Deem todo o suporte, mais uma vez, ajudem essa pessoa a compartilhar isso com você. Alguém mais quer falar alguma coisa? Tudo nas redes sociais. Mas, assim, pegando o gancho da rede social e tudo que o Thiago falou, eu acho que é importante para jovens mesmo, né, na idade que eles estão, e é muito importante com que eles saibam falar com as pessoas certas. Informação existe de todos os tipos, então, assim, realmente se alimente de boas informações, de coisas que vão te levar para frente. Então, eu acredito que é muito legal essa troca de figurinha, todo mundo tem muita coisa para passar. Eu mesma sou crismanda da paróquia junto com Wesley, então, assim, é muito importante essa relação. Então, o que vocês precisarem, todo mundo, eu estou aberta também para trocar ideia, para conversar, para, enfim, trocar likes, mas, tipo, a gente realmente trocar experiências, assim, porque realmente a gente é referência, sabe? A gente, o tempo todo a gente está passando informação para as pessoas, e é isso que o Thiago falou, você, preto, negro, que está aí com a gente e está assistindo, sua vida importa e a gente está junto com você para te ajudar no que for, e todos de uma maneira geral mesmo. A gente está aqui para ensinar, para compartilhar, para aprender, e eu acho que isso importa. Eu concordo com o que vocês falaram, e não sei se ajuda, mas eu tô passando por esse momento agora de me entender um pouco mais, entender toda a construção que tem por trás de mim, então estou super aberto para trocar figurinha, e um exercício que eu fiz foi listar mesmo no papel 10 figuras que são importantes para mim, assim, que referências. E dessas 10, assim, foi surpreendente para mim que, sei lá, uma ou duas foram negras. Então, tentar construir uma gama de referências que te representam de fato é muito importante, assim. Então, acho que é válido a gente sempre pensar, sempre refletir e estar rodeado de pessoas, de referências que realmente sejam parecidos com a gente, né? Porque senão você já vai crescer com um buraco muito grande, né? Que eu acho que todo mundo aqui tem e, enfim, acho que estar aqui falando hoje é uma oportunidade, pelo menos que seja, para vocês começarem a refletir sobre isso. Acho que é isso. Eu cresci querendo ser amiga do MPB, gente. Porque o tamanho do buraco que tá aqui dentro. Lá no começo da crise, a gente conversou, a gente estava falando sobre Jesus, quem era Jesus, foi um dos primeiros encontros lá no ano passado da Crisma, e a gente começou a falar até da fisionomia de Jesus. E vocês estão falando sobre referências, sobre pessoas que a gente se inspira, e eu acho, tipo assim, a gente, quanto cristão, acho que Jesus é uma das maiores, se não a maior pessoa que a gente se inspira. E é incrivelmente como a gente não sabe, não percebe que Jesus também era uma pessoa preta. E de como a nossa cultura embranqueceu Jesus, colocou Jesus como o homem branco, loiro, de olhos azuis, musculoso. Gente, ele tomava 24 horas de sol direto, aquele sol do deserto. Me fala como que esse cara é branco. Me explica. Vamos começar pegando o Atlas. Olha onde Jesus veio. Começa a entender, gente. Jesus nasceu na França. Então, eu acho que como cristão, a nossa maior referência é o homem negro, então a gente tem que aprender muito sobre como tratar melhor o nosso irmão, que
é uma coisa que a gente precisa urgente começar a correr atrás desse prejuízo que vem de anos, como o Thiago, como todos eles falaram, na verdade, nós brancos, a gente usar o nosso privilégio a favor dessas pessoas. E realmente a gente não tem culpa de ter nascido branco, mas a gente tem culpa de usar a nossa cor para não ajudar quem realmente precisa e de ficar totalmente nem aí para a luta que realmente importa. Eu quero agradecer muito vocês três. Vocês se apresentaram lá no começo, mas eu quero falar um pouquinho de cada um aqui agora também, de o porquê que eu escolhi cada pessoa. Porque quando Passou uma moto muito alta aí, Pior. Eu acho que foi aqui. Tá. Agora foi. Ah, tá. Quando eu estava pensando nesse tema, quando eu e o William estava pensando, eu pensei que não tem porquê nós mesmos só falarmos sobre isso, já que nós dois somos brancos e a gente não teve vivência. Eu sou uma pessoa que acompanho muito as redes sociais, eu acompanho muito o que as pessoas falam por aí, mas eu só tenho conhecimento externo. Eu não sinto o que vocês sentem, eu não passei o que vocês passam. Então não teria como eu não chamar vocês. E quando eu pensei em chamar pessoas, eu fui pensando quem à minha volta eu poderia chamar. Na hora veio o nome de vocês três. São pessoas que, até engraçado, eu não tenho tanto contato. O Luiz eu tenho um pouco mais, por a gente ser da família e tudo, mas mesmo assim a gente não tem tanto contato. E veio na hora na mente vocês três, porque são pessoas que eu acompanho nas redes sociais, são pessoas que eu vejo um pouquinho da história, que eu acompanho um pouquinho da história. O Luiz, como eu falei, ele já faz mais parte da família, e eu sei um pouco da história dele, de como ele cresceu, e de como hoje ele é aquela pessoa que saiu do interior para tentar a sorte lá na capital, e está se dando muito bem. Eu acho que ele é uma referência muito grande de um jovem preto que está buscando a sua liberdade e conquistando realmente seu espaço na sociedade. A Paula, eu conheci ela na Crisma, e coincidentemente a gente está fazendo um vídeo para a Crisma hoje. Eu conheci ela faz 10 anos, a gente se crismou em 2010, e eu também acompanho ela nas redes sociais, eu vejo como ela está trabalhando e conquistando o espaço dela, de como ela é uma mulher, que eu acho que deixa ainda essa questão de ser preta um pouquinho mais delicada, porque além de ser preta, ela ainda é mulher, sofre muito machismo. Então, não tinha como também eu não pensar em não chamar ela, já que eu vejo toda a conquista dela. Ela é professora, ela além de ter todo o conhecimento, de buscar cada dia o conhecimento, ela ainda transmite esse conhecimento que, como ela falou, ela é inspiração para as outras crianças, como a menina do cabelo que ela falou lá, que amarrava o cabelo dela. Então, para mim, é também uma pessoa que não poderia como não estar aqui. E o Thiago, que a gente estudou junto no 3º ano, em 2013, faz 7 anos. E assim como a Paula também, ele também vem de uma posição não só de preto, mas ele também é da comunidade LGBTQ+. E ele está aqui representando essa comunidade que sofre também, além de ser preto, ele ainda sofre pela homofobia, pelo preconceito de outra forma. E eu também acompanho muito ele nas redes sociais. A minha prima, a Dani, ela também sempre posta coisas dele, e eu fico vendo, ele é professor de dança, e muita gente gosta dele, muita gente segue ele se maqueia, ele se monta e faz muita coisa legal. E também é uma pessoa que eu vejo que está conquistando seu espaço, que está conquistando tudo que ele tem, como ele mesmo falou, foi para São Paulo também, tá se encontrando lá e está montando o espaço dele, fazendo com que as pessoas respeitem ele da forma como ele é também. Então, mais uma vez, eu agradeço muito vocês três. Não teria como esse vídeo ser com outras pessoas. Eu realmente pensei que seria, como foi, um momento muito mágico e muito importante. Até para mim mesmo, acho que eu e o William, a gente aprendeu muita coisa aqui. Demais. E a gente não tinha tanta ideia. Então, realmente, eu agradeço muito vocês, do coração. Eu sei que vai ser muito importante para esses jovens, como foi para mim participar dessa conversa. Tipo, nem teria como eu e o William a gente ficar falando muito, porque a gente está muito aqui como aluno, aprendendo tudo que vocês tinham para passar. Então, muito obrigado mesmo por vocês serem vocês e por vocês permitirem a gente conhecer um pouquinho mais da vivência de vocês. Quer falar alguma coisa, William? Eu queria agradecer por vocês três aí, prazer conhecer vocês. Eu acho que eu conhecia só o Thiago por causa da irmã dele, mas eu conhecia só por falar, assim.
Mas, sinceramente, agradecer a vocês, porque são 3 pessoas incríveis ao meu pouquíssimo conhecer de vocês. O Luiz Felipe eu também conheço um pouco de vista da ETEC. E é um prazer enorme estar conversando com vocês, que conseguir dividir essa vivência suas que vocês têm, tudo que vocês passaram, para vocês passar para a gente também, e, consequentemente, passar para os nossos crismandos que estão em formação, e lá na frente vão ser pessoas também ótimas, igual vocês. Muito obrigado, de verdade. E é isso, gente. Deixa eu parar a gravação aqui.